ele não ataca a sua honra. As empresas trabalham de forma muito informal. Sim. Vai dar certo, vai dar errado, faz parte do jogo. Então você tem que ser uma pessoa agregadora, uma pessoa que dá o exemplo. Graças a Deus eu tive uma base muito forte. Tem um mapa, pronto, já sei para onde eu tenho que ir. Você só consegue isso fazendo as coisas certas. Promover isso mesmo, essa iniciativa de empreendedorismo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Arena do Sócio. Eu, Rafael Apolinário, estou aqui num lugar especial, que eu estava com saudade, viu, Gu? Estava com saudade de você, da Débora. Vocês me deixaram de férias por um tempo, né? Por conta da programação aqui da Arena, tivemos NFL. Confesso que o meu convidado de hoje, ele foi um convidado de honra aqui no evento. Eu não recebi esse convite, né? Mas chegarei aos pés desses convidados de honra que eu sempre recebo aqui. Mas brincadeiras à parte, hoje o nosso convidado, ele é um gestor público que uniu a bagagem da iniciativa privada à missão pública. Ele é pai do Rafa e do Pedro, casado, cristão, publicitário por formação com MBA pela FGV e mais de 20 anos de experiência na liderança de empresas de alimentação, startups e joint ventures. Hoje ele carrega uma responsabilidade ainda maior: cuidar de uma das maiores regiões de São Paulo, como subprefeito de Itaquera. Seja bem-vindo, Rafael. Meu Muito xará, obrigado. né? Meu xará, é isso aí, Rafa. Muito obrigado. Prazer, eu que agradeço aqui a oportunidade, o carinho de vocês. É muito bom poder estar aqui hoje falando um pouquinho da minha vida, um pouquinho de Itaquera e o que a gente pensa aí para o futuro. Estou à disposição aí, ansioso em participar. Acho que é a primeira vez que eu participo de é a segunda vez que eu participo de um podcast, então... Que legal. E ó, eu tenho certeza que hoje será o primeiro onde você falará sobre temas que talvez você não tenha o hábito de falar no seu dia a dia aí, nas gravações. Porque eu assisti algumas entrevistas sobre você, inclusive o seu primeiro podcast, eu sei, do meu grande colega Roger, né? Que eu vi que você foi com o pessoal lá da CDL. Mandar um abraço aí pro Roger. E eu vi que, às vezes, né, por você ser um grande gestor, tem feito um excelente trabalho, as pessoas já vão direto já para sua carreira pública. Aqui, como nós falamos de negócios, né, a gente vai ter um momento ali para falar um pouquinho sobre como gestor que você está fazendo por Itaquera, mas eu quis também trazer um pouquinho do Rafael, né, lá de onde o Rafael veio, como que foi sua trajetória, né, um pouquinho da sua essência, né. Você, como um grande gestor, formação, um cara cristão, né, um pai, um esposo, como que você vê, assim, o Rafael antes, né, de ser um grande gestor, antes de ser... Como que é o Rafael na essência, assim? De onde você veio, né? Como que foi sua relação ali com os seus pais? Você teve a presença dos seus pais? Eu também tenho uma curiosidade, como que foi? Você sempre foi cristão? Ou é uma conversão recente? Eu queria conhecer um pouquinho do Rafael na base. E eu confesso que eu pesquisei bastante e não achei sobre sua trajetória antes de você ser gestor. Não, mas... Não tem problema nenhum, acho que faz parte da gente dividir. Eu, desde pequeno, sempre fui católico, né? Eu estudei minha vida inteira em colégio salesiano. Legal. Então, eu tenho uma boa relação, acho que uma ótima relação com o nosso querido padre Rosalvino. Nossa, eu ia falar pra você, eu não o conheço, mas só escuto coisa boa sobre ele. Ele é uma lenda, né? É uma lenda em Itaquera. Não tem como você falar de Itaquera sem falar no padre Rosalvino. E acho que é uma referência. Acho que tudo que ele coloca a mão, ele teve uma evolução, ele tem um trabalho maravilhoso aqui em Itaquera, na assistência social, então é uma referência. E ele tem lá a sua instituição Dom Bosco, que é da onde eu vim. Então, a minha vida inteira foi estudando no colégio católico, que era o Colégio Salesiano Santa Terezinha. Nasci na Zona Norte, cresci na Zona Norte e vivo na Zona Norte até hoje. Então, toda a minha bagagem essa bagagem católica veio de lá. E hoje, na minha atividade política, eu acabo tendo muita relação com a igreja evangélica. Minha esposa é evangélica. Legal. Então, a gente tem uma relação muito próxima de frequentar os cultos, de ter muitas amizades com os pastores. Eu acho que isso abre a sua cabeça, né? Mas essa foi minha adolescência, muito presente com os meus pais. Meu pai, minha mãe. A gente sempre teve... muito próximo ao esporte. Então, legal. A gente era sócio de um clube na Zona Norte, chama Clube Espéria. Eu brinco que a minha vida era
colégio, saía do colégio e ia pro clube. E aí no clube fazia todos os esportes, se eu puder imaginar, eu fiz. É judô, karatê, capoeira, polo aquático, futebol, tênis. Acho que isso foi muito bacana para mim, porque o esporte te traz muitas coisas boas, né? Disciplina, hierarquia. E isso você vai levando para sua vida profissional. E comecei a trabalhar logo cedo. Eu acho que com 16 anos eu comecei como office boy. Legal. De uma empresa de engenharia. Aí depois eu fui ser estagiário no Banco Santander. Trabalhei de estagiário no Banco Santander, aí fiquei lá um tempinho, virei até gerente de agência. Com acho que 19 anos. Quase não tinha BO para resolver, não, né? Nossa, com 19 anos. 19 anos, não sabia nem o que eu tava fazendo ali. E depois eu fui chamado para ser trainee na Ambev, que é uma empresa que, para mim, é uma das melhores empresas para quem quer se formar no mercado de trabalho, porque ela te exige muito, muito mesmo. Né? A questão de disciplina, horário, meta, responsabilidade. Então, é uma escola. Realmente, a Ambev é uma escola. Fiquei lá por alguns anos. Depois saí de lá, fui trabalhar na Shell, uma empresa de petróleo. Fiquei durante muitos anos na Shell, até cargo de direção. E quando eu saí da Shell, eu fui empreender. Eu achei que estava na hora de eu tentar dar um passo para empreender. E aí fui empreender e empreendi em vários ramos. Desde o ramo de alimentação, ao ramo de combustível, de óleo lubrificante. Então, tem um portfólio grande de empresas. Graças a Deus, a maioria deu certo. Teve umas que não deram tão certo. Mas eu acho que te traz bagagem e aprendizado. Então, toda essa bagagem eu estou tentando aplicar hoje na gestão pública. Então, minha carreira toda foi construída na gestão privada. E hoje eu estou há 2 anos aí, 2 anos e pouquinho, no público, que é um desafio completamente diferente, mas que eu digo para você, eu faço com amor. Porque não tem dia, não tem hora, sábado, domingo, feriado, manhã, tarde, noite. E não é aquela coisa de falar, putz, tenho que ir para o escritório, tenho que ir para a empresa. Não, eu venho porque eu quero estar aqui, porque eu quero saber o que está acontecendo, porque eu quero estar próximo da população. Então, eu acho que eu vim no momento certo, onde a minha vida já estava teoricamente estabilizada, você não está precisando daquela loucura, sabe? De ficar correndo atrás do dinheiro para pagar. Não, eu já estava, minhas contas estão lá, tem as minhas empresas que pagam. Então, você consegue trabalhar com muito mais tranquilidade e se dedicar mais. Legal. Então... E uma curiosidade que eu tenho, eu vejo que você é um cara muito família. Como que você faz para conciliar essa agenda tão maluca que às vezes eu tenho que fazer uma intervenção ali num pancadão e eu tenho que ficar até 3 da manhã lá, no outro dia eu tenho que estar no escritório de novo. Como que é? Você tem, né, 2 filhos pequenos, né? Como que você faz para conciliar, né, essa agenda com a sua esposa, seus filhos? Eu acho que assim, eu sempre digo isso, eu acho que o tempo, ele é como que você aproveita o tempo. Então, às vezes tem muita gente que está presente o final de semana inteiro com o filho, mas quando você vai ver, ele não está com o filho. Né? Ele está no celular, ele está no seu... Então, quando eu tenho um pouco de tempo, eu tento aproveitar. Então, eu vou jogar bola com as crianças, aí vamos mergulhar na piscina, no clube, vamos fazer alguma coisa juntos. Então, hoje, por exemplo, eles têm treino até tarde. Então, a hora que eu sair daqui, dependendo de chegar em casa 9, 9:30, eu ainda consigo ver eles jogando bola. Aí fica ali vendo jogar bola. Um jogo ou outro durante o final de semana eu consigo levar. Então, às vezes eu levo, esse domingo mesmo. Esse domingo, nós fomos na igreja, tive 2 agendas aqui em Itaquera. De manhãzinha, eu fui acompanhá-los no jogo de futebol. Aí eu almocei com eles e vim pra cá. Aí fiquei aqui até 9 da noite em Itaquera, no domingo. Então, assim, eu acho que quando você você tem que estar. Sabe? Perfeito. Tem muita gente que fala assim, o cara chega em casa às 5 horas da tarde, segunda a sexta, e aí você vai ver, ele não tem a proximidade do filho, porque não tem o tempo de qualidade. Então, são poucos. Eu tenho que agradecer também muito a minha mulher, porque ela entende. E para ela também é uma barra. Né? Ela segura um rojão, que eu digo, assim, são 2 meninos, um de 8, um de 9. E assim, são muito amigos, mas quando pega, né, o parro come. E aí é complicado. E ela tá lá todo dia, uma super mãe. Eu não tenho nem o que falar. Eu acho que se não fosse todo o suporte que ela me dá, eu não conseguiria desempenhar o trabalho do jeito que eu desempenho, porque ela segura um rojão grande. De estar todo dia, de estar acompanhando. Porque ela tem o trabalho dela, ela sai do trabalho dela para acompanhar as crianças, ficar com as crianças. Então, é uma parceria. Eu sou suspeito para falar, né? Porque quando eu falo essas coisas de
de esposa e tudo mais, cara, minha esposa é a mesma coisa também. Eu falo que o tanto de atividade que a gente tem no dia a dia, e aí quando você tem uma esposa que é muito parceira, né, que acaba suprindo isso, e eu tenho essa visão que você falou. Eu não me apego à quantidade de tempo. Eu gosto da qualidade do tempo. Sim. Então, às vezes, você pode ficar 1 hora com seu filho, mas essa 1 hora valeu as 5 horas que aquele que ficou mexendo no celular não valeu, né? Então, eu gosto muito dessa opinião. Eu acho que isso leva também para a vida profissional, né? Total. Quando você vai para essas empresas como uma Shell, uma Ambev, você fala assim, pô, eu tenho a minha meta para bater, eu vou fazer. Então, assim, se você foi competente o suficiente para fazer seu trabalho em 4 horas, não adianta você ficar lá 10 horas. Aí você tem um funcionário que fica 10 horas lá e não bate 50% da meta. Qual que é o cara mais eficiente? Exato. A Assim, produtividade é totalmente diferente, né? Só uma pergunta que eu tenho curiosidade, como que você vê essa questão, quando você fala assim do seu lado de fé, né, que você compartilhou, como que você faz para conciliar isso de fé e governo? Como que você faz? Você acredita que a gente escuta tantas histórias tristes, né? Mas eu também vejo muitas pessoas boas, assim como você, né? Então você vê que tem muitos gestores bons. E aí como que você faz, assim, o que você vê que você teve uma base na sua família, dos seus pais, que hoje você vê que, assim, ó, pra mim é inegociável, eu não faço, seja na iniciativa privada ou no governo, eu não faço isso porque eu não me vendo. eu acho que são duas coisas. Primeiro, eu acho que são os seus valores, né? Eu acho que a igreja, e aí quando eu falo igreja católica e igreja evangélica, ela te traz valores que são inegociáveis, né? Então, primeiro, a sua fé. Segundo, a sua ética. Perfeito. Segundo, o seu nome, que para mim é uma coisa que eu valorizo muito. Então, e aí você está tudo ligado à questão de corrupção, questão de passar a perna em alguém. Então, isso, às vezes, na política, a gente escuta muito. A gente sabe que é um jogo um pouco mais complicado. E isso foi uma das coisas que no começo Porque quando você está numa empresa, a pessoa vai falar assim, ó, Rafa, sua empresa cobrou mais barato, a sua empresa não faz um bom serviço, a sua empresa não é a melhor do mercado. Mas ele não ataca a sua honra. Uhum. Quando você vem para político, o cara não fala que é a empresa do Rafa, ele fala, Rafa, o Rafa tá roubando, o Rafa não sei o que lá, o Rafa fez aquilo. Então, essa é uma diferença muito brutal, que até você assimilar, ela demora tempo. E eu acho que isso graças a Deus eu tive uma base muito forte dos meus pais, dos meus irmãos, que é sempre trabalhar na retidão. Então, assim, da maneira correta. Então, hoje eu tenho muito bom relacionamento, tanto com meus antigos patrões, com meus antigos funcionários ou com meus antigos parceiros de trabalho, que me ajudam até na carreira política, porque você sempre andou certo. Vai dar certo, vai dar errado, faz parte do jogo. Agora, você fazendo a coisa certa, eu consigo ligar pro Rafa amanhã e falar, e aí? Você vai me atender e a gente vai conseguir. Então, eu acho que esse relacionamento é muito importante. Você só consegue isso fazendo as coisas certas. Perfeito. E hoje em dia, tem coisas que você não negocia. Sua ética, sua palavra. Se você deu sua palavra está dada. Você vai cumprir. Independente do que aconteça. Isso serve para qualquer negócio. Então, às vezes a gente vê, mas deu uma coisa errada, e o cara já vai, passa para outro. Cara, cumpre a sua palavra. Você sempre vai ter uma porta aberta. Então é isso que eu tento trazer um pouco aí, tento passar para nossa equipe. E eu acho que isso está dando bons resultados. Tanto deu bons resultados na vida privada e tem dado bons resultados aqui na vida pública, porque você consegue agregar. Então acho que, só também respondendo, acho que uma das grandes feitos que a gente conseguiu em Itaquera foi eu colocar na cabeça das pessoas que aqui a gente está trabalhando para Itaquera e por Itaquera. Recentemente o prefeito Ricardo Nunes esteve aqui e eu fiz um almoço para recepcioná-lo e eu convidei empresários, artistas, associações, convidei o padre Rosalvino, padre católico, os pastores evangélicos. Eu convidei a igreja católica e a igreja evangélica. Era muito difícil disso acontecer. E no final estavam todos lá, dono do shopping Aricanduva, do shopping Itaquera, todos lá. E foi muito bacana porque você pode ver que estava todo mundo ali, independente da sua religião, independente da sua crença, todos para trabalhar por Itaquera. O interesse maior é Itaquera, não é a igreja. Não é um umbigo. O shopping. Umbigo. É o que eu falo para todo mundo. Quando você olha só para o seu umbigo, você está olhando para você. Agora, aqui não. A gente está olhando o que é melhor para Itaquera. Então, todas essas pessoas importantes
Se elas estiverem juntas, a gente vai conseguir entregar uma Itaquera melhor pro itaquerense. Caso contrário, cada um corre pro seu lado e aí depois todo mundo vai reclamar de tudo. E aí e a gente vê, né? Eu vou falar um pouquinho depois disso, uma experiência que eu tive quando você pega a figura, por exemplo, do centro e o shopping. Os comerciantes do centro, tinha uma rixa entre os dois. Porque o shopping pegou o público, não sei o que lá. Porque o centro, não sei o que. Então você via que, cara, como que eu faço para conciliar isso, né? E todo mundo vai ganhar com isso, entendeu? Vamos vender aqui, ao invés do cara sair daqui e comprar lá na Zona Sul, comprar lá em outro lugar, né? Então, acho que é isso. Mas muito legal. Então, assim, já fez um aquecimento aqui já para conhecer um pouquinho sobre você. Um bate-bola. E agora vamos entrar aqui no jogo de fato, onde nós vamos falar um pouquinho sobre essa sua carreira. Você já deu uma introdução, né, sobre essa carreira corporativa, mas o que você vê que você aprendeu no setor privado que hoje você consegue aplicar no seu dia a dia na gestão pública? Porque quando a gente pensa em setor privado, se você trabalha para uma empresa, né? Como, eu trabalhei na Shell, beleza, você vai ter um orçamento, ele tem um budget que pode trabalhar, aí você vai, mas às vezes você pode chegar lá e falar assim, não, mas você não consegue me liberar mais um pouquinho, né? Eu quero fazer uma melhoria e tal. Já o setor público é um pouquinho mais engessado, né? Você vai ter aquela verba ali para você trabalhar, é aquilo, e você tem que, né, sambar ali para o negócio dar certo. Quais foram os principais ensinamentos que você teve no setor privado que hoje você consegue usar na gestão pública? Eu acho assim, você realmente no setor público você tem muito mais dificuldade. As coisas às vezes são mais morosas do que no setor privado. A empresa é sua. Se eu quero que esse copo seja branco, esse copo é branco. Se eu quero que esse copo seja preto, ele vai ser preto. Quando você vai para o público, não é tão simples. Você tem muitas regras, você tem muitas pessoas, você tem um trabalho de convencimento muito maior e as coisas demoram um pouco mais de tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente conseguiu trazer coisas que são básicas, por exemplo, na iniciativa privada, que estão funcionando muito bem. Primeiro, processo. Vamos trabalhar, vamos ter um processo que acontece, reuniões periódicas. Por exemplo, eu faço reunião com todos os setores da prefeitura toda segunda-feira. Isso não existia. Então, eu sei o que está acontecendo em todos os setores toda segunda-feira. E aí a gente traça os planos e vai atrás. Outra coisa muito importante, a gente tem metas claras. Onde a gente quer chegar, por que a gente quer fazer, para onde a gente vai, quais são nossas prioridades. Que aí você não desvia no meio do caminho. E a outra coisa que é muito importante no setor público, principalmente, é você trabalhar o convencimento. Você tem que fazer política o tempo todo. Porque dentro de uma subprefeitura você tem funcionários de carreira e funcionários comissionados. Como essas pessoas trabalham? Elas têm que ter um propósito. Se você não consegue colocar um propósito para que a gente possa fazer Itaquera prosperar, cada um vai para um lado. Então você tem que ser uma pessoa agregadora, uma pessoa que dá o exemplo. Eu acho que assim, o prefeito faz muito isso, e eu tento fazer isso aqui, que é um pouco de liderar pelo exemplo. Cara, você tem que chegar cedo, você tem que sair tarde. Você quer que a pessoa faça e você não faz, para mim não funciona. Aquela coisa do patrão chegar meio-dia, embora às 2, cara, não funciona. Vai chegar às 8 e vai sair 9 da noite. Porque aí tá todo mundo vendo que você tá lá. Aí o cara vai falar assim, eu não vou? Pô, mas o cara tá lá. O cara tá lá de sábado, domingo, feriado. Eu não vou estar? Então você vai criando uma força, uma onda, que faz todo mundo testa. Por isso que a gente, nesses últimos 2 anos, conseguiu avançar muito. Não é o trabalho do Rafael, é o trabalho de toda a equipe. E eu sempre deixo isso muito claro. Porque eu não faço nada sozinho. Eu posso ter ideia, eu posso estar liderando, eu posso... Mas se a gente não tiver um time, as coisas não acontecem. O que a gente pega aqui, né, sua trajetória, a gente estava até falando ali fora, né, você veio em fevereiro de 2023, ficou naquele assumo, não assumo, aí em agosto definitivamente você vai lá, assume a cadeira, você pega a subprefeitura independente do que o anterior fez, a gente não está aqui para falar, mas você pegou um histórico, né, seja positivo ou negativo, tinha um histórico. Quando você entra na máquina pública e você vê aquela situação, e eu achei muito legal, até eu estava comentando contigo, que eu achei muito legal, eu falei assim, eu me vi muito no que você fez, assim, e eu lembro que na época eu estava participando lá com o pessoal da CDL, e aí eu vi você, não, eu quero falar com o pessoal do comércio, não, eu quero falar com as entidades, eu falei, caracas, ele está sendo
um cara sensacional, porque se sou eu que tô entrando num movimento, né, no começo de uma carreira Sim. nova, né? Exato. A primeira coisa que eu faria é, galera, o que tá acontecendo aí? Me fala aí, por quê? Você fez um NPS ali da galera, o que eles estão achando, esse já tem um relatório e fala assim, ó, o pessoal dali vai dar trabalho, vamos fazer uma açãozinha ali, né? Mas o que mais te surpreendeu quando você assumiu? Se você puder compartilhar um ponto negativo e um positivo, um negativo e um positivo, Sim. o que mais, quando você sentou na cadeira, tem uma caneta agora, fiz esse panorama geral do que está acontecendo, qual foi um grande desafio que você viu? Falou, cara, isso vai me dar muito trabalho. E um outro você falou, não, isso aqui é positivo, vamos potencializar isso. Acho que posso dividir em duas fases. Acho que o primeiro impacto é a morosidade que a gente tinha no passado, que hoje eu vou te dizer que melhorou muito, mas muito. Mas as coisas eram... Então isso eu senti uma dificuldade, né? Porque quando você está no privado, você fala, foi o que eu falei, deu o exemplo da caneca. Você quer mudar, você muda. Deu certo, deu errado, você volta, você corrige. Você consegue ir corrigindo rapidamente. No público você demanda muito mais tempo, muito mais estudo, muito mais convencimento. E aí, o que eu acho que são coisas que aconteceram, que foram muito benéficas para a gestão. Eu falei, eu quero ouvir todo mundo. Eu brinco assim, eu atendo lá 30 pessoas por dia, até hoje. De todas as lideranças, de todos os espectros políticos, de todas as rendas, de todas as classes, para ouvir. E eu comecei a escutar muito. E aí eu fui ouvir os comerciantes, como você falou, eu falei, pô, esses caras estão aqui, eles fazem a economia girar aqui de Itaquera, eu preciso saber o que está acontecendo. Preciso saber quais são os anseios, quais são as dificuldades, para tentar ajudar. Quanto mais fortes eles estiverem, mais fortes nós estamos. E aí fui ter reunião com os comerciantes, fui ter reunião com as associações, com os industriais ali da colônia, e eu fui entendendo o que estava acontecendo. E daí você tira muita coisa importante. Você tira quais são as obras de infraestrutura que eu preciso fazer, quais são as obras de pavimentação que eu preciso fazer, como está a saúde, onde eu preciso investir, e você começa a montar o seu mapa. E uma das coisas que a gente percebeu é que Itaquera tinha muitas obras pequenas, às vezes de uma reforma de praça, que não sejam obras importantes, mas estava precisando de obras de verdade. Então, às vezes eu preciso fazer 5, 6 praças, não, mas eu vou fazer uma obra que eu vou resolver o problema de uma comunidade inteira. Uma obra, e que eu não estou fazendo. É uma obra de drenagem para acabar com a enchente daquela comunidade, que é uma obra de pavimentação que você vai trazer dignidade para aquela pessoa que mora ali. E a gente começou a fazer esse tipo de obra. E sempre ouvindo todo mundo. Acho que esse foi uma das coisas assim que mudaram muito. Cara, é o cara de esquerda, é o cara de direita, eu tô aqui para trabalhar por Itaquera, tô aqui na gestão do prefeito. Então eu vou trabalhar para todo mundo. Então eu atendo todo mundo. E isso te dá uma sensação e uma força para saber que você está no caminho certo. Você não está escutando um lado só. Eu brinco que toda história tem 3 lados. O seu, o meu e a verdade. Então quando você consegue ouvir todo mundo, você consegue tomar uma decisão mais assertiva, né? Cara, mas achei muito legal isso aí, porque você passa a exatamente mapear, né? Então, quando você falou, pô, eu tenho um mapa, pronto, já sei para onde eu tenho que ir. Então, você vai na minha sala, você entra na minha sala hoje, minha sala é coberta de mapa. Coberta, assim, eu devo ter uns 8 mapas, de Itaquera toda. Que aí eu fui bairro a bairro, qual que era a necessidade, quem eram as pessoas. Então, você vai lá, tá tudo escrito. Por quê? Porque ali eu vou me alimentando de todas as informações para que a hora que você for tomar uma decisão, você tome a decisão, né, o mais acertado possível. E isso baseado em dados. Baseado em dados. Eu acho que isso também é outra coisa. Eu já fiz pesquisa. Eu fiz pesquisa para saber como é que estava, o que o pessoal quer. Você precisa porque senão você fica tudo muito no achismo. E é difícil trabalhar com achismo. E aí não só o achismo, também a questão do você fazer... Às vezes por conta do interesse seu, né? Sim. Eu acho que isso é bom, mas aí aquele bairro não tem aquela necessidade. Não precisa disso, exato. Fala, eu fiz um negócio... Mas tem uma pista de skate, mas quem que anda na pista de skate? Ninguém skate. Eu fiquei curioso, assim, é uma curiosidade que eu tenho mesmo. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou de agosto de 23, que foi definitivamente até agora? A mais difícil, se você pudesse elencar, assim, cara, essa daqui... Eu acho... Assim,
a mais difícil, ou não sei se difícil ou corajosa, digamos assim, foi enfrentar os pancadões. Eu acho que essa foi uma decisão acertada, mas uma decisão muito difícil, porque envolve outras coisas não tão legais, né? Não do trabalho, mas durante muito tempo, até hoje, você começa a receber ameaças, gente que fala, não, eu sei onde você trabalha, eu sei a hora que você chega, eu sei do seu filho, eu sei o que lá, vou te pegar. Então, assim, você fala, até que ponto vale a pena, né? Mas foi a decisão tomada, foi o direcionamento do prefeito e vamos para cima. E eu vou de peito aberto, vou para, entendeu? Às vezes a gente vê gente, põe colete, põe isso, põe aquilo, cara. E a gente fez um trabalho de inteligência. Não adianta você querer ir pro confronto, que você vai sempre perder. Então a gente fez um trabalho de inteligência com a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal Metropolitana, para que a gente fizesse o trabalho da melhor forma possível para todos. Porque não adianta você ir pro confronto, que você vai pôr em risco a vida do policial, a vida do munícipe. Então a gente fez de uma forma que a gente conseguisse trabalhar e extinguir, de fato, o pancadão aqui de Itaquera, mas com muita inteligência. Mas só voltando à pergunta, acho que foi a decisão mais difícil, porque é a sua vida que tá ali, né? Então você fala, pô, e aí? E assim, só para deixar aqui, eu acho que é importante registrar, né? Que até para você que está nos assistindo, eu não sei se vai chegar em você que organiza o pancadão. Quando o Rafael toma uma decisão, não é sobre você, né? Ele não tá aqui para te afrontar, ele não tá aqui para desrespeitar uma autoridade que você acha que tem sobre o seu bairro, mas ele tá aqui para atender o interesse coletivo. Exato. Ponto, né? Então, assim, isso incomoda. Eu vi a história da velhinha lá, que ela tava noites já sem dormir, porque tava tendo aquela festa ali e tudo mais. Aí, quando vocês conseguiram cessar, e ela relata, né, não, agora eu vou conseguir ter uma noite tranquila de sono, eu vou conseguir descansar. Então, é sobre isso, né? Então... Eu acho que, assim, o pancadão, ele é muito complexo, porque você tem um lado, os comerciantes que querem vender as bebidas, que fornecem lá o som, fornecem a energia e tal. E a gente não é contra o comércio, não é contra o comerciante, não é contra o empresário, desde que ele trabalhe dentro da lei. Eles poderiam... Agora, que ninguém quer fazer uma festa organizada, né? Não, eu até teve uma época que eu sugeri, quando começou, eu falei, vocês querem fazer o show de vocês, ouvir a música de vocês? A gente vai procurar um local adequado, a gente vai pular ambulância, banheiro químico, tudo. Horário. Pergunta se eles quiseram. Pergunta se eles voltaram. Não querem, eles querem a bagunça, querem a baderna. Porque é ali que se alimenta o tráfico de drogas, prostituição, venda de bebida alcoólica para menor de idade. Então, assim, a gente não pode ser conivente com isso. Então, não é em cima do empresário, não é em cima do comerciante, não é em cima do que está acontecendo, que não é legal. Então, eu acho que isso precisa... E isso toca muito, você falou dessa senhora, mas a gente teve caso aqui em Itaquera, teve uma senhora que morreu. A senhora que morreu ali no José Bonifácio, porque a rua estava tomada, a ambulância não conseguia atravessar e ela faleceu por conta de não ter sido atendida na hora que ela precisava ser atendida. Aí você vai falar assim, isso é justo? Não é justo. Em detrimento de uma suposta diversão, não funciona. Não é legal. E aí, quando você olha isso, você fala assim, eu estou incomodando, estou sofrendo ameaça. Mas, ao mesmo tempo, Rafa, isso é de 10%, 5%, ou vou te dizer 1%, porque os outros 99% estão felizes, porque vão trabalhar no dia seguinte, porque vão ter uma noite de sono, porque vão poder assistir uma TV. Se você pegar a quantidade de pessoas que participam disso frente à população, não tem comparação. É irrisório. Só que essas pessoas fazem barulho. E a gente não sabe de onde vem. Então... tem todo um... Mas, assim... vamos aqui então para um segundo tempo aqui no bate-bola nosso, porque eu quero ouvir algumas coisas que estão acontecendo, né? A gente vê, né, alguns movimentos, mas eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o que você tem feito, quais projetos, né, os principais projetos que a subprefeitura tem voltado a fomentar para o comércio local e para os pequenos empresários da região. Tá. Vamos lá. Eu acho que dá para dividir em algumas áreas. Primeiro que a gente está trazendo os maiores investimentos da história que Itaquera já teve. Nesses últimos 2 anos, eu comentei antes da gente entrar no ar,
foi 1,8 bilhões de investimento em Itaquera, Surreal. em todas as áreas. Área de segurança, área de saúde, área de educação, área de infraestrutura, que precisa muito, o bairro está crescendo muito, a gente precisa cada vez mais investir em infraestrutura. E tem algumas medidas que a gente está trazendo para fomentar o comércio, para fomentar a vida em Itaquera. Uma das coisas que eu percebi é que Itaquera é uma cidade muito... é uma cidade porque eu falo do tamanho, né? A gente brinca que se Itaquera fosse uma cidade, ela seria uma das 40 cidades maiores do Brasil. Cara, não, eu morei em Presidente Prudente, no interior, tinha 240 mil habitantes. Você pega Itaquera 3 vezes. 3 vezes. Então, assim, é uma cidade. Mas o que a gente percebeu é que as pessoas que moram em Itaquera, elas trabalhavam no centro, trabalhavam longe. E o que eu tenho tentado fazer é fomentar a vinda de empresas para cá. Então, por exemplo, a gente tem uma relação muito boa com a PepsiCo. Tem dado muita atenção em contratar pessoas aqui de Itaquera. Recentemente, a gente conseguiu trazer o Mercado Livre para cá. Essa acho que foi um ganho muito bacana para a gente, que a gente trouxe uma filial do Mercado Livre aqui para Itaquera, que fica aqui atrás dos Corinthians, inclusive. Uhum. E aí, quando a gente foi fazer toda a documentação deles, a legalização, aí eu falei, eu vou fazer 2 pedidos. Aí o pessoal já se assusta, né? Uhum. Falei, ó, são 2 pedidos. Eu gostaria que você fornecesse, desse prioridade para as empresas de entrega, que fossem empresas de Itaquera. Então, o motoboy, o carro, a empresa de pequeno transporte, contrata as empresas de Itaquera. E segundo, use mão de obra de Itaquera. Quero que você contrate as pessoas que vão trabalhar no Mercado Livre, sejam pessoas de Itaquera. E toda semana eles mandam vagas para a gente lá. 10, 15, 20, e a gente tem fomentado isso. Isso para todas as empresas, porque a gente consegue fazer com que as pessoas trabalhem em Itaquera. Se a pessoa trabalha em Itaquera, ela consome em Itaquera. Exato. Ela vai almoçar, ela vai jantar, ela vai no comércio local. Se ela está indo para o centro, esse comércio ele fica prejudicado. E teve uma coisa que, não sei em que momento a gente vai falar, mas já vou dar uma antecipada, que o centro de Itaquera ele ficou muito prejudicado nos últimos anos, né? Porque o comércio migra um pouco para o shopping, né? Que é natural, de qualquer grande centro. E também eu acho que envolve ali uma questão de segurança pública também, que estava com um problemaço ali. Sim. A pessoa não ia no centro porque ela tinha medo de... Estavam furtando o carro dela, estava o risco de ser assaltado. Então, isso acabou afastando bastante, sim. E depois com as iniciativas do próprio prefeito, acabou, né? A gente ali no centro, a gente conseguiu trazer uma base da polícia. Ali na Praça da Estação, a gente colocou... Isso foi uma construção da vereadora Sandra Tadeu, inclusive, que deu recurso para que a gente pudesse construir essa base, que dá uma sensação de segurança muito grande. Você tem uma base da Polícia Militar tática ali. No centro, né? Então, isso ajuda bastante. Segundo, as instalações das câmeras do Irmã de Sampa. Que isso tem sido uma plataforma fenomenal. Fenomenal. Assim, a gente está instalando em todos os equipamentos públicos aqui de Itaquera. Então, a gente sana um pouco o problema da segurança. E aí, como que a gente faz para atrair o público? A gente tem um problema muito sério hoje na gestão, que a gestão da prefeitura ela está totalmente espalhada no bairro. Então, você tem a saúde que está num local, você tem a educação que está em outro local, você tem a GCM, o Descomplica. Não faz o menor sentido. O cara vai em um e fala, não, mas tem que resolver lá no outro negócio. Aí o cara sai daqui e vai lá no outro. Exatamente. E você tem uma sede da subprefeitura que está afastada. O que a gente conseguiu aprovar com o prefeito? É que a gente construísse uma sede administrativa no centro de Itaquera. Então, assim, a gente vai modernizar todo o centro de Itaquera, porque o projeto é lindo. São 6 andares de um prédio, onde vão estar todos os serviços da prefeitura num só lugar, e tudo acaba batendo na subprefeitura. Ah, eu tô com problema na saúde, bate na subprefeitura. Eu tô com problema não sei o que lá, bate. Lá a gente vai conseguir resolver. Porque, precisa da saúde, tá aqui, vamos ressentar lá, já resolve. Preciso falar na educação, vamos sentar aqui, já vamos resolver. O Descomplica vai para lá. Então, todos os serviços da prefeitura num só lugar. E, além disso, tem uma outra questão que é eu te falo do background do setor privado, que é o seguinte, não faz sentido eu ter 10, 12 serviços pagando aluguel, enquanto eu tenho um terreno da prefeitura que eu posso ser usado, que eu não vou ter custo mensal. E aí, quando você olha essa conta, você fala assim, pô, mas eu tô gastando R$500 mil de aluguel.
eu vou investir, que meu payback desse negócio vai ser em 2 anos. Perfeito. Dali 2 anos para frente eu tô... Então, é como que eu trabalho também a saúde financeira de Itaquera para que a gente consiga atrair mais recursos, que a gente consiga trabalhar com mais eficiência. Então, você tem uma questão financeira, você tem uma questão de fluxo do centro que vai ajudar, e você tem uma questão logística que todos os serviços vão estar em um único só lugar. Então, assim, é um combo perfeito. Eu acho que isso vai ser um golaço aí da gestão. Esse projeto já está em andamento. Eu acho que se tudo correr bem, a gente inicia as obras até o final do ano. Caraca, e qual que é a previsão de... 2 anos. 2 de anos. Construção são 2 anos. Não, mas daí o meu sogro é engraçado, né? O meu sogro, ele sempre falava, naquele evento que teve lá, quando você chegou, ele falou assim, eu não entendo por que a subprefeitura não tá no centro. Não sei o que, ele ficava indignado, assim, Mas não faz porque sentido. ele tá lá a vida inteira, né? Então ele conhece, Sim. ele fala, Rafael, eu não sou de Itaquera, então, quando a subprefeitura era no centro, era outra coisa. A gente ficava aqui, fazia as coisas aqui, as pessoas fomentavam o centro e era movimentado. Mas isso é o do que você começou na entrevista perguntando. O que eu fiz? Isso foi uma das coisas que eu fui escutar. O pessoal da própria CDL, os comerciantes do centro. Se eu não escutasse, se eu não sentasse com essas pessoas, como eu saberia disso? Não É difícil, você precisa muito entender. no achismo, né? Você precisa entender qual que é o real problema e tentar trabalhar para solucionar. É isso que a gente tem feito. Você falou ali sobre a questão da desburocratização de processos de abertura e para formalização, né? Hoje nós vemos que é um problemaço isso, né? As empresas trabalham de forma muito informal. Sim. Eu atuo muito nessa parte tributária e tudo mais. E é triste de ver, porque às vezes eu chego numa empresa e falo assim, olha, você tem X milhões para receber na sua empresa. Aí ele fala, Rafael, mas eu não pago imposto. Aí eu... Então, de via de regra teria, mas como você não paga, não tem mais. Você comentou comigo, né, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. O empresário, né, que quer abrir o seu comércio, que quer ser uma pessoa formalizada ali mesmo em Itaquera, existe algum procedimento que ele consegue fazer isso de uma forma mais rápida? Isso foi uma das coisas que, quando eu cheguei aqui, eu brinco, como eu fui da iniciativa privada, eu falava, putz, vou na subprefeitura. Você ficava com receio. E eu quis tirar esse estigma do empresário, do pequeno, do médio e do grande comerciante. Então, logo nos primeiros meses de gestão, a gente fez um mutirão de legalização para trazer esse empresário para a subprefeitura, para trazer a regularização. Eu brinco o seguinte, se ele não está regularizado, hoje, amanhã ele pode sofrer uma penalidade. Uhum. E às vezes ele não sabe como se legalizar. Às vezes ele está abrindo o comércio dele lá, você vai chegar e não tem o CNPJ. Aí ele pede a maquininha no nome da pessoa física. Aí ele não sabe que precisa do alvará, que precisa do AVCB. Então o que a gente fez? A gente pegou esses comerciantes, trouxemos para a prefeitura, ensinamos. Porque não adianta você também só punir. Você tem que ensinar. Você tem que advertir, você tem que falar, olha, dá um exemplo das adegas. A pessoa, pô, fechamos não sei quantas adegas. Sim, mas a gente regularizou outras tantas. O cara que quer trabalhar sério, a gente está lá para ajudar. Então isso a gente fez em todos os setores. Então assim, a gente liberou muita documentação da maneira correta. As pessoas querem trabalhar como, né, quer vender ali um camelô. A gente foi e regularizou, ele tem o legal dele, ele tem o documento, ele paga o tributo para a prefeitura. Isso é uma forma que a gente tem que convencê-los, às vezes, de que é uma forma mais segura para ele trabalhar. Que ninguém vai poder chegar lá e falar qualquer coisa. Falar, não, olha aqui, eu tenho meu documento, tenho meu alvará, eu tenho a minha legalidade. O que você está vindo fazer aqui? E até então, mesmo a questão dos é uma segurança. Os próprios, eu vejo muito assim, né? Principalmente as pessoas que são pequenos ali, o MEI e tudo mais, eles não conseguem entender que se eles tivessem, por exemplo, ali o CNPJ deles de MEI contribuindo, até se eventualmente ele tiver um acidente, a questão de INSS, a questão... Eles não conseguem entender isso. Não, eu acho um absurdo, eu tenho que pagar. Tudo bem, mas isso vai te dar um suporte se eventualmente você vir a ter uma enfermidade, a ter um problema ali. Eu acho que essa ajuda, eu acho que é importante porque tem essa questão, você está comentando que é super importante. Mas tem o outro lado de que se ele não está regular, ele está à mercê de qualquer pessoa mal intencionada. Vem sei lá, né? Pode vir qualquer pessoa falar qualquer besteira para ele. Então, assim, se regularize. A gente desburocratizou muito. O prefeito teve sistemas de gestão, sistemas onde você consegue fazer muita coisa online. Então, se a pessoa tem a dúvida, a gente vai estar lá para ajudar. Para que ela, eu brinco isso, aproveite.
se regularize, fique dentro da lei. Você vai poder dormir com mais tranquilidade. Porque se você tem um negócio que está fora da lei, qualquer momento você pode ser fiscalizado, qualquer momento pode ter uma pessoa. Você não sabe o que vai acontecer. Agora, se você está regular, você está tranquilo. Tranquilo. Quando a gente fala aqui, e aí eu quero puxar uma sardinha para essa pergunta, né? Que é sobre a questão, a gente vê muito hoje, quando a gente fala, eu não vejo muito isso, eu tentei promover eventos de empresários aqui na Zona Leste. Então a gente teve um Network Cup, que foi um evento aqui dentro do próprio Arena da Neoquímica. Em Itaquera eu tentei fazer alguns em parceria com a CDL, mas eu vejo que ainda não tem tanta adesão. Você vê que as pessoas saem daqui para ir num evento lá na Zona Sul. O propósito desse podcast era justamente fomentar o empresário daqui. Sim. Né? Então, assim, como que você vê, né? Você que vem do setor privado e tudo mais, você acredita que a gente consegue fazer alguma iniciativa de eventos mesmo de empreendedorismo, né? Trazer ali, a desenvolver novos talentos, encontrar empresários que às vezes estão escondidos lá, às vezes no extremo ali de Itaquera, sabe? Naquele bairro mais remoto, e a gente promover isso mesmo, essa iniciativa de empreendedorismo, juntamente com as entidades e tudo mais. Você acha que a prefeitura ela teria essa visão de fomentar mesmo? Porque eu confesso, me desculpe se eu não estiver falando uma coisa que Rafael, mas a gente já faz. Porque, de fato, o que eu tenho pesquisado, eu não vejo muito, sabe, esse fomento aqui em Itaquera, sabe? Eu sinto falta disso. Mas isso normalmente não é fomentado via prefeitura. Claro, isso você tem sempre às vezes o pessoal denomina como um clube ou como uma associação que faz isso. Eu vi a CDL tentando fazer um pouco disso, tem a SEMI também tenta fazer um pouco disso. E o que eu acho, muitas vezes estraga isso, e eu falo isso porque uma das coisas que eu falo muito para todo mundo é o ego. O ego das pessoas acaba matando uma boa ideia. Né? Então, aí fica uma briga que eu sou de tal, o outro é de tal, eu não vou me meter com um, não meto com o outro. E quando você tá vendo, é o que eu te falei, tá todo mundo olhando pro umbigo e ninguém tá preocupado com Itaquera. Só quer fomentar o seu próprio projeto. Então, eu acho que tem, sim, um potencial muito grande. Tem empresas muito grandes aqui em Itaquera. Tem muita gente, é o que você falou, é uma cidade. Então, assim, ela poderia viver da sua própria economia. Total. Desde que as pessoas se ajudassem. Enquanto todo mundo estiver olhando só para o umbigo, é muito complicado. Nós fizemos recentemente uma reunião para falar da volta da sede da subprefeitura para o centro de Itaquera. Eu achei que ia ter uns 500 comerciantes. Tinha 50. Foi ótimo. Tinha uns comerciantes representando vários comerciantes ou várias empresas. Mas, assim, é de uma importância tamanha para todos eles ali, que se eles tivessem unidos, e a gente precisa dar esse valor para essas associações, para essas organizações, para que elas possam, porque se você também não ajuda essas associações, elas não têm força. É esse trade-off que você precisa fazer, porque assim, como que eu faço? A associação não consegue levar gente, mas o cara não acredita. Assim, ou a gente realmente fala, vamos fazer um negócio para Itaquera, vamos se unir, e as coisas acontecem. Agora, se cada um ficar olhando para o umbigo, é difícil. Aí volta na frase, a culpa é da subprefeitura. Vamos aqui para um bate-bola final, onde vou fazer aqui 4 perguntinhas objetivas, e aí você completa com o que vir na sua cabeça. Tá bom. Uma frase que define sua fé. Uma frase que define a minha fé. Essa aqui é aleatória, geralmente as pessoas... Essa é bem aleatória, né? É bem aleatória. Não é que é aleatória, é uma frase que define a minha fé. Define a minha fé. Deus. Acreditar em Deus. Ter em Deus, em Jesus, uma pessoa correta, íntegra, que vai direcionar todos os seus caminhos. Acho que isso... em uma pessoa. Minha fé resume em uma pessoa. Perfeito. Um momento que você quase desistiu. Não teve. Não teve. Oh, aí foi forte. Essa daí você nem pensou, hein? Não teve. Essa aí um mentor que te marcou? Olha, eu tive um diretor
chamado Jorge, na Ambev, e que era um cara extremamente competente. E ele me disse, às vezes, uma coisa que é um pouco do que traz humildade, e não só o que a frase traz. Ele falava o seguinte, do ego, né? Ele falou assim, eu prefiro ser um faxineiro rico do que um CEO pobre. Então, não é necessariamente sobre o dinheiro, mas é o que essa frase diz. Então, às vezes as pessoas querem o título, mas não estão entregando. Ou, né? Então, não é sobre o dinheiro em si, mas é assim, você prefere ser o quê? O CEO? Ou você prefere ser alguém que realmente está fazendo alguma coisa? Perfeito. E hoje as pessoas elas se prendem muito ao título. Eu quero ser o CEO, eu quero ser o subprefeito, eu quero ser o deputado, eu quero ser o vereador. Mas o que você fez para isso, né? E uma última aqui. Uma palavra que define o seu papel hoje como gestor. Acho que resiliência. Tá ali para fazer as coisas acontecerem. Se você pudesse deixar uma mensagem para cada morador e empresário de Itaquera que sonha em construir uma vida melhor, qual seria a mensagem que resume essa sua missão como subprefeito? Eu acho que é acreditar em Itaquera. Itaquera está passando por uma transformação muito grande. A gente tem investido muito em Itaquera. Obras que há 20 anos a população aguardava, a gente está tirando do papel. Eu não consegui falar aqui muito de obras, mas a gente está fazendo o piscinão do Rio Verde, que vai acabar com a enchente do centro de Itaquera, que sofre há 30, 40 anos. Que era um grande problema, inclusive, para os empresários. Para os próprios comerciantes. Então, então é uma ação assim, que não vai mais alagar. A gente está fazendo uma ligação da Agremessor Sugaia com a Cristóvão de Salamanca, que você vai parar o trânsito de 40 para 10 minutos. Então, assim, são obras estruturantes. Então, assim, acredite em Itaquera, invista em Itaquera, porque Itaquera vai te dar subsídios para que você possa ganhar o seu dinheiro, montar a sua empresa, criar a sua família. A gente tem feito um trabalho muito grande para a família de Itaquera. O pessoal não sair. Quantas vezes eu ouvi que estava vendendo a casa por causa dos pancadões e indo morar em outro bairro? Não, fique. Isso acabou. Isso, se não acabou, vai acabar. Hoje a gente tem problemas pontuais. A gente está fazendo muita coisa para a família. Estamos reformando o Parque do Carmo inteiro. São mais de 80 milhões de investimento. É o parque mais bonito da cidade de São Paulo. E a gente vai continuar investindo. Agora vai melhorar as lojinhas que tem lá, os comércios, para que tenha mais condições para a pessoa passar o dia. A gente está fazendo uma reurbanização nas comunidades, uma reurbanização, trazendo mais dignidade de vida para as pessoas. Então, assim, tem tudo para esse bairro. Eu brinco assim, Itaquera tem que ser melhor que os Jardins. Não é porque eu estou na Zona Leste, no final da Zona Leste, que eu não posso ter a mesma qualidade de vida ou a mesma qualidade nos equipamentos públicos que o pessoal dos Jardins tem. Então, Itaquera tem que ser o novo jardim da cidade de São Paulo. E é isso que a gente vai lutar. Então, assim, acredite, nos ajude. A gente não adianta cada um ficar brigando, a gente tem que ter um propósito. O propósito é melhorar a qualidade de vida em Itaquera. Perfeito. E eu sou... Eu consegui bater no tempo, hein, Paulo? Cerrei no horário, hein? Mas, ó, eu queria só deixar uma coisa aqui, que eu confesso pra vocês, quando eu vim pra São Paulo, eu tinha um pouco de preconceito, porque as pessoas falaram. Quando eu vim pra Itaquera, e aí minha esposa é daqui, família é daqui, todo ano a minha esposa quer ir na festa da cerejeira. Cara, é uma festa extremamente tradicional, conhecida, vem gente de tudo que é lugar. O Parque do Carmo, eu morei um tempo quando vim pra São Paulo, eu morei ali no Parque do Carmo, e aí eu ia correr no Parque do Carmo de manhã. Então, assim, cara, eu perdi 100% do meu preconceito com aqui quando eu comecei a conhecer. Sim. E aí, quando você conhece, você muda o conceito. Obviamente, a gente tem as dificuldades, mas tem em todos os lugares. Então, isso que você falou é muito importante. Dê uma chance, não fique, né? Ah, preconceito, não sei o quê. Essa festa das cerejeiras são 2 finais de semana. 2 ou 3. 2, né? Passaram mais de 1 milhão e 2 milhões e 300. 2 milhões e 300 mil pessoas. É muita gente, cara. E aí eu vou te falar, por isso que eu falo, acredite, porque as coisas estão mudando. Sabe quantos incidentes a gente teve? 0. Eu não tive nenhum problema de roubo, de furto, de nada. Por quê? GCM. Colocamos as câmeras do Smart Sampa dentro do parque. Então, essa sensação, né, da segurança, ela está começando a mudar. É um trabalho longo, é um problema crônico da cidade, mas está melhorando muito. Eu acho que isso
faz com que as pessoas também queiram sair mais de casa, queiram se divertir. Então, esse exemplo do Parque do Carmo é isso. Em 2 finais de semana, você trouxe mais de 2 milhões de pessoas, a gente não teve um incidente. Isso é sensacional. Obrigado, viu? Obrigado, Xará. Desculpa a correria do horário. Mas papo é bom, dá pra gente ficar aqui umas 3 horas. Ser o mais, né, pra não descumprir a sua agenda, não atrasar a sua agenda. Mas queria agradecer aqui o Rafael Limonta. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero que você assista esse podcast, compartilhe, mande uma mensagem para ele, que eu vou falar uma coisa para vocês, galera. O que ele faz não é fácil. Imagine que ele já foi gestor de empresas, mas hoje ele é um gestor com mais de, vamos chutar aí, mais 750 mil clientes. Porque são 750 mil pessoas que ficam cobrando resultado, melhorias, não sei o quê. Então, ele tem uma infinidade de pessoas que ele precisa cuidar. Então, eu queria que você estivesse orando, independente da sua fé, mas ore por ele, mande uma mensagem positiva, pare de ser um hater chato da internet que fica só criticando, vai conhecer. Eu já ouvi falar que ele recebe muita gente, vai lá, bate lá na porta, às vezes você não vai conseguir na primeira vez, mas deixa uma lembrancinha para ele, mande uma mensagem positiva, e é isso, eu tô te falando de coração mesmo. Obrigado. Porque eu tenho acompanhado o trabalho dele e eu vejo que ele tem desempenhado um excelente trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui muito sobre negócio, sobre gestão pública, sobre vida. Então compartilhe, curte, mande para o máximo de pessoas possíveis. E espero vocês no próximo episódio aqui no Arena de Negócios.